Fala galera, então a gente vai agora para o item J, que pede para calcular esse limite aqui, né? Limite de x² menos 9 sobre x menos 3 quando x tende a 3. Aqui a gente vai encontrar uma situação curiosa, né? Que é talvez a primeira dessa lista que aparece, que é o seguinte. Eu vou calcular esse limite substituindo, né, o valor de x direto na função. Vamos ver o que acontece. Então aqui vai ficar x² menos 9 sobre x menos 3, e aí se eu trocar o x por 3, isso aqui vai ficar 3² menos 9 sobre 3 menos 3, né? Só errei aqui, coloquei x menos 3. Sobre 3 menos 3. Em cima, 3² é 9, menos 9 dá 0, né? E embaixo vai dar 3 menos 3, que dá 0 também. Então aqui a gente tem o primeiro caso de uma indeterminação, né? Esse valor 0 sobre 0, o que eu escrevendo aqui? Escrevendo uma coisa tudo doida. Indeterminação, agora sim. Esse valor 0 sobre 0, né, ele é um dos casos de indeterminação em matemática. E um valor indeterminado significa que você não vai conseguir, quando você for, digamos, se você experimentar isso aqui na calculadora, pegar valores muito próximos de zero, né, e dividindo por valores cada vez mais próximos de zero, tanto no numerador e no numerador, você vai perceber que isso não vai tender para um valor único. E o limite ele tem que ser único, né? Então, por isso que é indeterminado. Não é que não exista. A gente confunde às vezes. Não é que não exista esse limite. Não é que não exista esse valor, né? Quando você aproxima de zero, o problema é que ele não vai para um valor específico, né? E o limite de uma função ele é único, né? Pode ser é uma das condições, né, para a existência do limite, é que ele tem que ser único. Bom, como é que a gente calcula, então, esse tipo de limite? A gente tem que utilizar alguma estratégia algébrica, né? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Vou recalcular aqui embaixo, ó, quando o limite tende para 3 de x² menos 9 sobre x menos 3, a gente pode escrever isso daqui, né, lembrando, como um produto notável, né? Porque eu vou perceber que 9 é, na verdade, 3 ao quadrado. Vou escrever 9 como 3 ao quadrado, né? Sobre x menos 3, certo? Isso aqui quando x tende para 3. E este produto notável, ele é a diferença de dois números elevados ao quadrado, né? Então a gente sabe, só escrever aqui o limite quando x tende para 3, que esse caso é um dos produtos notáveis em que a gente pode substituir essa forma pelo produto da soma dos dois números pela diferença entre eles. Então, eu vou colocar aqui x mais 3, né, vezes x menos 3. Ou seja, é um dos casos aí de fatoração, né? Não vou fatorar item a item aqui, porque não é o objetivo da aula, mas se você não lembra, pode pegar um livro de sétima série, de oitava série, né, oitavo ano, nono ano, você vai encontrar. Bom, isso aqui dividido por x menos 3, né, que está embaixo. Aqui agora é o seguinte, a gente vai pegar esse x menos 3 aqui, esse termo, né, e vai cancelar com esse de baixo, esse x menos 3 de baixo. E vai sobrar na frente apenas esse limite aqui. Limite, quando x tende a 3, de x mais 3, né? E agora sim eu posso fazer a substituição direta, né, pelo valor que x está tendendo, ou seja, isso aqui vai ser 3 mais 3, que é igual a 6. Beleza? Então a gente calculou o limite, né? O limite dessa função é 6. Vou colocar aqui em cima só para ficar aqui registrado. Agora tem uma observação que eu quero fazer. Às vezes a gente não se percebe, né?
mas a gente só pode cancelar esse termo x menos 3 aqui no numerador com o x menos 3 do denominador, porque como x, né, ele está tendendo a 3, isso aqui implica dizer que x ele é diferente de 3, né? X está muito próximo, porém não é 3. A gente sabe que o limite a gente estuda a função nas proximidades do ponto, e não exatamente no ponto. Inclusive, essa função aqui ela nem é definida para x igual a 3, porque a gente teria zero aqui no denominador, né? Teria um caso de indeterminação, então essa função ela tem, digamos assim, um buraco no gráfico dela, né? Exatamente em x igual a 3. Só que se x é diferente de 3, isso tem uma consequência. A consequência é que esse resultado, x menos 3 aqui, ele é diferente de zero, né? Então, por isso que eu posso fazer o cancelamento aqui. Porque uma coisa que é diferente de zero, né? Que é x menos 3 no caso, dividida por ela mesma dá 1, né? Então, x mais 3 vezes 1, sobrou só essa parte aqui, né? Que é o x mais 3. Então, a gente resolve o limite, enquanto que o limite é igual a 6. Beleza. Agora a gente precisa justificar, né? Provar por epsilon e delta. Analogamente ao que fizemos nos itens anteriores, a gente vai usar a definição que já está aqui para vocês destacada, né? Já está colocada aqui. Então a gente vai substituir, né? X menos P menor que delta e vamos ver se isso implica que a função menos o limite é menor que epsilon. Então eu vou escrever aqui que x menos 3, porque o nosso P, lembrando, né? O nosso P é igual a 3, que é o ponto para o qual x está tendendo. Está aqui, né? Então eu quero que isso aconteça, ou seja, sempre que x menos 3 for menor que um delta, isso vai implicar que a função, vou colocar um módulo um pouquinho maior aqui, corrigir, ficou um pouquinho vertical, agora sim. A função, que no caso é x² menos 9 sobre x menos 3 menos o limite, ou seja, menos 6, né, que foi o limite que a gente calculou, menos 6. Isso aqui tem que ser menor do que um epsilon. O que a gente vai fazer é, analogamente aos itens anteriores, trabalhar com esse lado da expressão e tentar chegar em algo parecido com isso aqui, ó, x menos 3. Consequentemente, o que sobrar do outro lado da desigualdade será o nosso epsilon procurado, né, que será dado um delta, no caso, em função de epsilon. Bom, para abrir essa expressão, eu vou fazer o seguinte. Vou repetir aqui. X menos 3 menor do que delta. Isso implica na seguinte situação. Esse módulo, sempre me perco aqui na hora de fazer o módulo. Agora sim. A gente vai fatorar a expressão analogamente ao que fizemos no limite. Então, x² menos 9, eu vou escrever isso aqui já como x mais 3, que multiplica x menos 3, tá? Substituindo isso daqui, aliás, sobre x menos 3, certo? Menos o limite, tá? Menos o limite aqui. Beleza. E isso aqui é menor do que epsilon. Analogamente ao que foi feito lá em cima no cálculo do limite, eu posso cancelar, né, esse termo aqui, ó, x menos 3 com x menos 3, o que vai implicar, nesse caso, na seguinte situação, que o módulo de x mais 3 menos 6 é menor do que epsilon. Só que, fazendo essa operação aqui dentro do parêntese, isso implica dizer que x menos 3 é menor do que epsilon. Pronto, a gente chegou agora na seguinte situação. Ó. Desse lado, a gente tem x menos 3, que é menor do que delta,
E isso implicou, né, aplicando aqui na função menos o limite, que x menos 3 é menor do que epsilon. E o que significa? Significa que se nós tomarmos delta igual a epsilon, a definição está satisfeita, certo? Logo, a conclusão que nós chegamos é que o limite, quando x tende para 3 da função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, é realmente igual a 6, como queríamos demonstrar. Nesse caso, o limite está calculado e justificado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Obrigado por assistir, um abraço e até a próxima. Tchau.